Meu nome completo é Gert Friedrich Franz Schmitz. E eu me lembro, em 1º de setembro de 1939, Hitler estava anunciando no rádio que a guerra havia começado. A partir das 5 da manhã de hoje, nossas tropas estão marchando na Polônia, fazendo aquilo que eles fazem de melhor. 6 meses depois, Hitler marchou na França. Os britânicos entraram, os americanos entraram na guerra, e eu falei com meu avô, e ele me contou, ele disse: se eles querem ganhar a guerra, não parece estar indo bem. Eu disse: não fale isso, vovô, nós não podemos perder a guerra. Isso não passava pela minha cabeça em qualquer momento que poderíamos perder a guerra, porque nós éramos conduzidos politicamente. Hitler controlava os jornais, ele controlava o rádio. E Goebbels, o ministro da propaganda, ele controlava o restante. E nós escutávamos nas notícias, eles nos contavam o que estava ocorrendo no fronte ocidental e o quão bem-sucedido eles eram e tudo mais. Então nós saímos para fora de casa e escutávamos os tiros. E você pensava, bem, isso está muito perto de onde eles nos contam que eles deveriam estar. Seguindo a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava sofrendo de duras condições devido ao Tratado de Paz, que deixou o país envergonhado e atolado em uma crise econômica. Mas em 1933, quando um novo líder radical se elevou ao poder, prometendo restaurar a Alemanha e colocar na liderança dos poderes mundiais, as pessoas estavam cativadas. O reino de Adolf Hitler trouxe um alívio para a economia e o exército alemão está crescendo rapidamente. Mas o seu partido radical forçava totalitarismo no governo e em seu povo, fazendo o nazismo ser sinônimo do modo alemão de ser viver. Eles tinham tudo organizado e você não poderia se perder, cair sobre alguma rachadura. Não havia rachaduras. Você era parte daquilo, querendo ou não. Eu fui redigido à juventude hitlerista quando eu tinha 10 anos e eles nos deram uniformes e tudo mais, você sabe. Igual milhares de outros meninos alemães, Gert Schmitz foi varrido para a juventude hitlerista. Quando se graduou, lhe foi oferecido a Gert a oportunidade de voar com a Luftwaffe. Eles disseram: você quer ir a uma escola de treinamento de pilotos a jato? Temos uma em Fulda, Alemanha. E você irá para lá e começará seu treino voando jatos 262 Messerschmitt. Eu disse: droga, sim. Mas antes que ele pudesse alcançar o aeroporto, uma campanha aliada de bombardeiros chegou primeiro. E quando eu cheguei lá, os hangares foram bombardeados, as pistas foram bombardeadas, os aviões foram bombardeados e não tinha mais nada que pudéssemos fazer. E eles disseram: bem, vamos te colocar por hora na unidade de paraquedistas e te mandar para o fronte ocidental. Então nós entramos em um trem aquela tarde e chegamos em Passwalk. Nós falamos com as pessoas, os moradores de lá. Eles escutaram uma notícia de que os russos acabaram de chegar do leste e do sul e cortaram o aeroporto que estávamos. E isso era uma má notícia. Gert pode ter escapado de ser capturado pelos russos, mas agora ele estava em direção do fronte ocidental, onde os britânicos e americanos estavam avançando e o exército alemão estava em desordem. Foi um caos. Todas as forças armadas alemãs estavam em um caos total. Nós não sabíamos onde eles estavam, eu não sabia onde ficava o quartel-general, você não sabia onde era o fronte de verdade ou qualquer outra coisa. Você estava tão ocupado, sobrevivendo e lutando, ou vencemos aqui ou perdemos lá, e aí você continua seguindo. Não conhecíamos o quadro geral, não tínhamos ideia do que estava acontecendo. E então, finalmente, marchamos para a Holanda. A rua estava aberta entre a cidade e as florestas, aquela floresta onde devemos entrar. E era meio exposto, você sabe. E os aliados sempre estavam voando com 8 aviões de combate, cercando o céu. Eles tinham a total superioridade aérea. E tivemos que atravessar esse espaço aberto, e aqueles caras estavam voando por aí, sabe? Se você for em uma coluna ali, eles vão nos ver e eles vão nos atirar. Mas se você for um cara de cada vez a cada 100 pés, eles podem nem prestar atenção em nós. Então chegou a minha hora de atravessar, e o cara prestou atenção em mim, e ele veio e começou a atirar em mim,
e eu corri para uma vala profunda. E assim que ele passou por mim, saí correndo em direção à floresta. E quando ele veio para o outro lado, eu pulei de volta na vala. E finalmente ele entendeu. Em vez de atravessar, ele desceu na mesma direção da vala e descarregou. Balas voando atrás de mim e na minha frente. Quero dizer, havia balas voando em todos os cantos. Então ele levantou o voo, eu corri e não voltei na vala. Eu corri até a floresta. Sim, isso foi meio desagradável. Eu odeio Mustangs até hoje. Estávamos em Ramsdorf. Estávamos eu e meu amigo. Estávamos em uma ponta da cidade e nós tínhamos uma bazuca. Um tanque desceu a rua e eles começaram a atirar. E corremos atrás daqueles grandes troncos por perto, e eles não poderiam nos acertar lá. Ele puxou o gatilho e quando acertou, ele disse, uau! Ele acertou bem no meio dos trilhos, no corpo do tanque, e ele apenas explodiu tudo que estava lá dentro. Nada mais se moveu depois disso. Havia outro tanque subindo a rua. E nós estávamos lá olhando para a rua para ver o que poderíamos fazer. E ele disse, eu vou do outro lado da rua, porque era um pouco curvado. Ele podia ver melhor. Eu disse, não vá lá, aquele tanque está lá. E enquanto ele estava no meio da rua, esse tanque disparou um tiro bem entre as suas pernas. Fui até lá e o peguei. O estilhaço entrou em seu uniforme e rasgou o seu peito, que ficou aberto. E ele estava sentado na rua. Ele estava sentado com a bunda na rua. E ele disse, ai, 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 ai. E então ele morreu. Quando entramos em Ramsdorf primeiro, mais cedo, os comandantes da companhia nos disseram, eles disseram, você vai primeiro para garantir que tudo está bem? E bem mais tarde do que a gente deveria ter se movido, eu disse, cara, provavelmente estamos no ponto novamente. Nós seremos os primeiros a sair. E o comandante da companhia disse, você vai na retaguarda. E eu disse, não, você não quer ficar na retaguarda na retirada, você quer estar na frente. Mas mesmo assim havia um campo aberto e eles queriam marchar para a floresta. E enquanto estávamos muito atrás na traseira, eles caíram numa armadilha. Os americanos eles já estavam em 3 lados. E eles esperaram até o batalhão inteiro marchar lá, e eles os derrubaram. Então, nós 4 fomos para a direita, na floresta, e desaparecemos nela. E foi assim que acabamos atrás das linhas inimigas. Gert e seus 3 camaradas estavam sozinhos, desorientado e procurando desesperadamente por um território amigo que era evasivo. E então, quando finalmente chegamos em Dortmund, já era luz do dia. Era dia, e havia uma cerca de quase 2 metros de altura, uma cerca de arame. E eles disseram que era um parque. Ninguém está lutando no parque, então estaremos seguros. Então nós subimos e escalamos aquela cerca de 2 metros. E os americanos estavam andando por todo lugar ali. E eles nos viram e começaram a atirar em nós. Eles tinham um caminhão e o caminhão tinha metralhadora no topo. Eles vieram e começaram a atirar em nós com aquilo. E então dissemos, temos que sair desse parque. Então pulamos a cerca e havia tanques do lado de fora. Dissemos, isso também não é seguro. Vamos pular de volta na cerca. Pulamos de volta por cima da cerca de 1,80 m. E então aquele caminhão veio e começou a atirar em nossa direção. Pulamos por cima da cerca, novamente, e fomos na outra direção. E vimos uma floresta de pinheiros por perto e eu disse, vamos entrar nessa floresta e sair daqui. E nós rastejamos sobre nossos estômagos e finalmente entramos na floresta e eles vieram atrás de nós. E eu disse, bem, vamos nos esconder atrás das árvores até que eles vão embora. Se eles não nos virem, podem ir embora. E eles vieram e eu fiquei atrás daquela árvore, sabe? Todos nós ficamos atrás de cada uma dessas árvores. Era grande o suficiente para nos esconder e eu pensei, o que eu vou fazer?
Não podemos correr, eles vão começar a atirar em nós. E eu, finalmente, eu estendi minha mão e acenei. Você sabe, eu disse, oi. E eles disseram, saia, venha para fora, você sabe. Mãos ao ar, mãos ao ar. E foi assim que fomos capturados. Agora sob custódia americana, destinado à realocação para um campo de prisioneiros de guerra nos Estados Unidos, Gert começou a longa jornada pela Europa. De campo de prisão a campo de prisão, ele passou o tempo desenhando figuras para documentar suas experiências. Mas antes que Gert chegasse à costa francesa, a Alemanha se rendeu, a guerra chegou ao fim e os prisioneiros foram enviados de volta para suas casas. A Alemanha na qual Gert retornou era muito diferente do que ele se lembrava. Hitler se foi, o partido nazista se dissolveu e o próprio Gert havia adquirido uma nova perspectiva. Eu não percebi o quão ruim era, mas depois da guerra tudo se tornou democrático, você sabe, e pacífico. E eu disse, espere um pouco, isso é muito diferente de tudo aquilo que passamos, tudo isso, você sabe. Eu não sabia sobre toda a extensão do campo de concentração, porque isso foi mantido tão bem em segredo, você sabe. Ouvimos falar disso, você sabe, mas eles disseram que é onde vão os assassinos e espancadores de esposa, você sabe. E eles deveriam ser reabilitados, mas eles não fizeram isso. E eu não sabia toda a extensão até que eu chegasse nos Estados Unidos. Após a guerra, Gert imigrou para o EUA, serviu com o exército e passou a uma carreira em engenharia aeroespacial, trabalhando ao lado de Wernher von Braun. Gert serviu seu país com honra na Segunda Guerra Mundial, mas como todos os que sobreviveram, independentemente de que lado, ele espera um dia viver em um mundo livre de conflitos violentos. A guerra é a coisa mais estúpida que o homem inventou. Se você não pode falar sobre isso, se você não pode se comunicar, você começa a lutar. Você tem que acabar com o seu problema. Você tem que aniquilar seu problema. Mas isso não é uma solução. Isso apenas cria mais problemas. Não lute. Converse sobre isso. Tem que haver uma solução. Sempre há uma solução.